Reportagem que acaba de chegar. Uma obra de valor inestimável encomendada por Dom Pedro I. Dom Pedro I pediu a um artista francês que pintasse a costa brasileira e colocasse num livro. Isso no século XVII. O livro se chama Souvenirs do Rio de Janeiro. Esse livro foi publicado entre 1834 e 1835 e reúne gravuras das paisagens do Rio de Janeiro. É um livro único, raro. Só que esse livro foi furtado da Biblioteca Mário de Andrade há 18 anos aqui em São Paulo. Detalhe, agora foi encontrado depois de ser leiloado em Londres. E sabe quem comprou o livro? Um colecionador brasileiro. Sabe quem está nessa história? A Polícia Federal do Brasil, a polícia inglesa Scotland Yard e a nossa repórter Marcela Terra, direto da biblioteca onde o livro foi roubado. Agora, o livro vai voltar para o Brasil. Quanto será que vale esse livro hoje, hein? Assista comigo a reportagem Balança. Uma obra de arte de valor inestimável, furtada de uma biblioteca localizada na região central de São Paulo. E reaparece, quase 20 anos depois, em Londres, na Inglaterra. Souvenirs do Rio de Janeiro foi publicada entre 1834 e 1835 e traz gravuras brasileiras pintadas à mão por Jonah Jacob Steinman. O livro foi encomendado por Dom Pedro I. O imperador pediu ao artista que registrasse em gravuras toda a costa brasileira. Os desenhos documentaram como era o Brasil no século XIX. Eles mostram paisagens cariocas dos bairros de Santa Teresa e Botafogo, da Praia Vermelha e a cidade de Nova Friburgo. Um registro que ganhou importância e valor por ser único no mundo. A obra foi roubada de uma sala como essa aqui, de livros raros. Mas diferente dessa sala onde nós estamos, aqui o ladrão conseguiu ter acesso a essa obra raríssima, não era aberta ao público. Mas ele sabia exatamente o que queria e conseguiu levar uma das mais valiosas da coleção. Agora, como ele conseguiu sair daqui? A Biblioteca Mário de Andrade fica no centro da capital paulista, em meio a ruas movimentadas. E o ladrão não teve dificuldade em se misturar à multidão, mas também teve ajuda na época do roubo de 2 funcionários daqui da biblioteca. Quase 20 anos depois, o livro raro apareceu na Inglaterra, a mais de 9.000 quilômetros de São Paulo. Poucas pessoas tinham acesso ao setor de obras raras da biblioteca. Na época, não foram identificados sinais de arrombamento, o que levou à suspeita de participação de funcionários no crime. O furto só foi descoberto quando uma pessoa tentou retirar o livro. De lá para cá, ninguém desistiu de achar a raridade. O então diretor da biblioteca, Mário de Andrade, encaminhou à Interpol um disquete com as imagens levadas. Uma investigação conjunta da Polícia de São Paulo com a Polícia Metropolitana de Londres, a Scotland Yard, levou até a publicação lá na Inglaterra. E o mais surpreendente, estava com um brasileiro. Ele é um colecionador e comprou a obra legalmente numa casa de leilões na capital inglesa. Pagou uma fortuna para ter a obra em casa. Logo que acontece o roubo, eu tenho a ideia que eles guardam, né? Nem comercializam ou já vai direto para a pessoa que encomendou, que queria comprar. Então você não ouve falar. Aí, por exemplo, já são quase 20 anos, né, do roubo. Então, você vender uma obra 20 anos depois, pode ser que, se não tivesse essa lista, não tivesse com a Interpol e não tivesse a marca de proveniência na obra, ou o comprador fosse desonesto, ele ficaria com essa obra. E a gente nunca saberia, né? Agora que a obra vai voltar ao Brasil, o colecionador pode pedir o dinheiro aplicado no leilão de volta. A casa tem que responder financeiramente pelo fato.
não é? Ela apreende a peça, cobre a diferença de quem comprou, o dinheiro é devolvido e depois essa obra é devolvida para quem eventualmente foi expropriado, roubado, ou o instituto, ou a biblioteca, ou alguma instituição que teve esse dono. Mas como uma obra roubada vai parar num leilão oficial onde pode ser vendida legalmente? E a pessoa que comprou pôs isso na gaveta e esperou o melhor momento no sentido de mercado para ser posto à venda e colocou em leilão. Eu acredito que quem consignou lá fora também talvez não saiba da origem e acreditou na história da pessoa que comprou. A obra será submetida à perícia e depois devolvida à cidade de São Paulo para que possa ficar novamente à disposição dos brasileiros. Esse álbum é um álbum sobre o Rio de Janeiro, são litografias do Rio de Janeiro, sobre o Rio de Janeiro. Parte das outras obras furtadas no mesmo dia já haviam sido recuperadas. 4 desenhos de José Watt Rodrigues foram encontrados no Rio de Janeiro pela Polícia Federal e devolvidas à biblioteca. Outras 14 obras foram devolvidas por colecionadores que as adquiriram em um leilão no Rio de Janeiro que aconteceu algumas semanas depois do roubo. Na Feira de Antiguidades do MASP apareceu outra parte dos livros roubados. A Casa de Leilões Inglesa não pode ser responsabilizada pela aquisição do livro roubado, mas os detalhes do furto do livro e o caminho fez chegar até o leiloeiro inglês, que vai ser investigado pela polícia para entender cada vez mais como funciona o contrabando de obras de arte que saem do Brasil e vão parar em outros países. Para o Brasil, um livro do século XIX, ele pode ser raro, né? Muito raro, muito valioso. E então, tanto para receber quanto para mandar para fora do país. Então, se não fosse a Interpol, acho que a gente não teria mais notícias dele. Olha, na verdade, essa peça, ela não tem um valor definido, nem tem como ter. Por quê? Porque ela é uma peça única, uma peça rara e uma peça do acervo brasileiro. É aquela peça que tem que ficar em um local onde todos possam ter acesso. É como a gente falar hoje, quanto vale, guardadas as devidas proporções, mas quanto vale o quadro da Mona Lisa? Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Né? Não tem preço. Agora, tem muita obra que foi furtada e levada e até hoje não se descobriu. E aqui é um registro único de como eram as praias na época. Olha que interessante, ó. Lindo. Como eram as praias brasileiras em 1837, 35. Dá uma olhada. É uma fotografia não tinha selfie, Dom Pedro I fazendo uma selfie com o pessoal lá. Atenção, galera, vamos lá, ó, vem. Não tinha. Hoje é uma loucura, hoje você registra tudo, né? Mas é uma obra, na mente do artista, é uma foto na mente do artista. Agora, para quem não sabe, que mora aqui em São Paulo, você não sabe, muita gente não sabe, da Biblioteca Mário de Andrade, que fica na Praça do Dom Zé Gaspar. É uma biblioteca maravilhosa, infelizmente, e com o passar do tempo, muita gente desconhece e nem visita a biblioteca. Posso aproveitar aqui? Já vamos para o próximo assunto, Claudinha, mas deixa eu só fazer um convite. Queria que você aproveitasse também um lugar que você tem que ir. Se você já foi recentemente, legal. Se você não foi, marque. Vá ao Museu do Ipiranga. O Museu do Ipiranga, depois da reforma, ficou assim uma coisa maravilhosa. Você consegue marcar, agendar pela internet, vá com a sua família, depois você pode ir aqui no parque. O pessoal fez um trabalho bacana, tanto o governo do estado como a prefeitura de São Paulo, eles fizeram ali no entorno. Se você anda por ali, você fala assim, parece que você está em outro país, parece que você está naqueles parques da França. Ah, Gotino, imagina! Cara, dá um pulinho lá, vai conhecer. A gente mora em São Paulo e não vai. Olha, eu vou fazer isso agora. Sempre que tiver oportunidade aqui, eu vou dar uma diquinha de um lugar. Eu e o Lombardi aqui, ó. De um lugar. Que a gente mora em São Paulo, a gente tá nessa loucura. E shopping, e não sei o quê. Não, vamos também. Pode ir no shopping, pode ir lá fazer o que você quiser. Mas vamos também um pouquinho de arte, cultura, né? Vamos para a parte de lazer com informação. Então, dá para ir. Convite feito para você. Museu do Ipiranga, uma diquinha legal. Tem gente que conhece o Museu do Louvre, em Paris, mas não conhece o Museu do Ipiranga. É isso mesmo.